Essa é a vingança da história contra nós, igualitaristas, que também nós precisamos fazer nossas experiências com a obrigação de diferenciar. Essa obrigação de aprendizado é inseparável do programa político-antropológico do homem moderno de viver diferentemente sua desigualdade. Como mostramos, depois da Revolução Construtivista, todas as diferenças encontradas devem ser reelaboradas em diferenças fabricadas. As antigas diferenças, às quais nos submetíamos, cedem às novas, que nós mesmos produzimos para revisá-las com a frequência necessária. O projeto de desenvolver a massa como sujeito alcança seu estágio crítico tão logo pronunciemos a regra de que todas as diferenciações devem ser realizadas como diferenciações da massa. É evidente que a massa não empreende ou faz valer diferenciações por meio das quais ela pendesse para o lado ruim. Ela diferencia, tão logo imbuída dos poderes para tanto, sempre sem titubear a seu favor. 105. O desprezo das massas. Identidade na massa. A indiferença ela anula todos os vocabulários e critérios que se prestem à manifestação de suas limitações, ela deslegitima todos os jogos de linguagem que não ganha. Ela estilhaça todos os espelhos que não lhe assegurem ser ela a mais bela em todo o país. Seu estado normal é o de uma votação originária sobre o prolongamento da greve geral contra a reivindicação mais alta. Nesse sentido, o projeto da cultura de massa é nietzscheano de uma forma radicalmente anti-nietzscheana. Sua máxima chama-se revaloração de todos os valores como transformação de toda diferença vertical em diferença horizontal. Mas já que, como foi visto, todas as diferenças são efetuadas com base na igualdade, portanto em uma impossibilidade pré-estabelecida de diferenciar, todas as diferenciações modernas estão em micro ou menor medida gravemente ameaçadas pela indiferença. O culto à diferença da sociedade atual, expandindo-se da moda à filosofia, tem seu motivo no fato de que se sente todas as diferenças horizontais, e com razão, como sendo fracas, revogáveis, construídas. Por ênfases veementes elas são intensamente ratificadas como se agora também valesse para diferenças a lei da sobrevivência dos mais fortes. Mas todas essas manobras realmente não fazem efeito, pois os formis designem pensadores, da diferença em ponto algum instituem uma diferenciação, mas uma patética não diferenciação, por sinal com o axioma igualitário que pretendente que toda diferenciação parta da massa, que por sua vez é indiferendada, definitionem desde que se constitua de partículas homogêneas que supostamente se esforçaram igualmente para nascer. O princípio da identidade, no qual se baseava a filosofia clássica, continua existindo, visto por esse ângulo, chega até a adquirir validade mais poderosamente do que nunca, só que mudou de nome e aparece mais secundário, mais negativo, mais reflexivo em uma dimensão. Onde havia identidade, deve aparecer indiferença, ou melhor, indiferença diferente. Diferença que não faz diferença é o título lógico da massa. De agora em diante, identidade e indiferença devem ser entendidas como sinônimos. Mais uma vez, sob as premissas aqui estabelecidas, alguma diferença. Indiferença diferenciada é o mistério formal da massa e sua cultura, que organiza um centro total. Por essa razão, seu jargão não pode ser outro senão de um individualismo afiado. Quando juramos que tudo o que fazemos para ser diferente em verdade nada significa, podemos fazer o que sempre nos vem à mente. Hoje a cultura bate em tudo com a semelhança somente por um. Theodor W. Adorno, Goethe. Meu texto 3, Dialectikeller of Planung. Philosophische Fragmente. Frankfurt, 1984, página 141. Editora Brás, Dialética do Esclarecimento. Fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985, 107. O desprezo das massas. Identidade na massa, a indiferença. Isso, no decorrer do último meio século podemos sair de uma massa preta ou molar para uma molecular colorida.
A massa colorida é aquela que sabe até onde se pode ir quando se vai longe demais até o limiar da diferenciação vertical. Como no espaço igualitário não somos objetivamente provocadores entre nós mesmos, olhamos-nos reciprocamente em nossas tentativas de nos fazer interessantes, mais ou menos agradáveis, ou desprezíveis. A cultura de massas pressupõe o FECASP de todo fazer-se interessante, e isto quer dizer FRSN melhor do que os putros, isto com razão, pois é seu dogma que somente nos diferenciemos entre nós sob o pressuposto de que nos asferquinificam diferença. A massa compromete. Uma simples lembrança mostra por que a modernidade aposta na indiferença. Se a fonte de nossas diferenças fosse transcendente, portanto veríamos-nos objetiva e normativamente diferenciados em termos de alto e de baixo pelos ofícios de Deus ou da natureza, então nossas diferenças teriam sido instituídas antes de nós e só poderíamos encontrá-las, respeitá-las, elaborá-las, destacá-las, só os satanistas se insurgiram, já faz tempo, contra a ordem objetiva do cosmo da essência e das categorias. Pensar assim já era fato para a Idade Média e ainda quase natural para a era do classicismo burguês. A Socie 108 Idade de Ordens precisava de vantagens ontológicas para suas hierarquias e delimitações. Mas agora, após a grande investida rumo à igualdade e à nova capacidade de moldagem de tudo, queremos e devemos existir antes de nossas diferenças contanto que sejam cas diretamente e não achadas. A prioridade de nossa existência ante nossas qualidades e obras desencadeia a indiferença como primeiro e único princípio da massa. Mas onde a massa e seu princípio de indiferença se bloqueiam formam o ponto de parai, ambição moderna por reconhecimento por si só. Essas condições o reconhecimento não pode mais significar alta estima ou homenagem, mas falta em nossa língua a expressão baixa estima ou igual estima no espaço neutro, justa concessão de uma insignificância que não se contesta de ninguém. Claro que se evita, o quanto se pode, o juízo de que igual estima ou alta estima se excluem reciprocamente. Mas as evidências atmosféricas falam por si, a luta geral por reconhecimento, ou somente por lugares privilegiados, produz um engajamento vão por um soberano banal que não oferece reconhecimento algum além de um aplauso ocasional por aquela opinião pública não específica que se denomina geral e sobre a qual agora sabemos ser composta como plenário imaginário dos não diferenciados. Quem logra diante desse fórum, não pode mais estar certo se seu êxito, medido por velhas ideias, x, 109, o desprezo das massas identidade na massa, a indiferença 110 de alta estima, não é mais inconsolável do que poderia ser todo fracasso. Nessa situação, é inconsolável o papel igualmente exercido pela crítica. Tristemente inserida em seu espaço de manobra, ela acha no mais das vezes bom e muito bom tudo o que não obtém êxito especial na tentativa de diferenciar-se vantajosamente, enquanto separa por instinto o que é realmente especial e julga por condescendência, ou mais do que isso, já que mira de baixo o elemento superior, com cortante intransigência. Ao olhar para as premissas explicadas, entendemos por que isso não pode ser diferente. Depois que Deus morreu e a natureza foi desmascarada como construto, caem por terra as únicas instâncias que poderiam ter feito boas exceções. As exceções de Deus revelaram-se casos de graça, as exceções da natureza, monstros ou gênios. Quem quisesse se dar ao trabalho inoportuno de folhear os tratados sobre a graça do tempo dos doutores, veria confirmado o resultado de que os discursos medievais sobre os carismas, as exceções das misericórdias de Deus, representam o mais amadurecido sistema jamais inventado para reproduzir as diferenças, enigmaticamente profundas, entre pessoas em bases transcendentes. As graças eram as leis de exceção de um Deus que não apenas governava, como também dominava até o mínimo detalhe. Por força dessas leis as diferenças entre os homens, tanto os disponíveis quanto os indisponíveis, foram esclarecidas no nível mais alto, porém de suposições obscuras para dados vivenciáveis.
Embora todos os seres abaixo de Deus estejam reunidos no status de criatura, e nesse sentido pareçam iguais, heróis sagrados liberaram de altas instâncias decretadas a perspectiva de um sistema intransponível de exceções. Com sua prerrogativa de conceder e reter graças, Deus rejeitou todas as expectativas de igualdade no sentido social e exigiu dos fiéis que se contentassem que, de modo obscuro, na desigualdade aparecia mais elevada justiça. Sem esse enigma majestático da desigualdade, o Deus cristão não teria passado desde o início de um simulacro humanista. Um resto desse luminoso ainda hoje é sentido nos momentos irracionais do mercado de arte, que destaca inconcebivelmente alguns e empurra os outros para a escuridão da invendabilidade. Na velha ordem, justamente os mais elevados talentos foram também interpretados como ofícios abaixo de Deus, ofícios confiados a seus portadores para fiel administração em ascensão. Neles tornou-se visível como convergiam serviço e graça. A cultura medieval era multicarismática assim como a moderna é multipretensiosa. Nesse ponto quero apenas indicar uma consequência inevitável do enfraquecimento moderno das diferenças. A sociedade contemporânea também não pode deixar de formar em todas as áreas possi 111 o desprezo das massas e identidade na massa, a indiferença 112 vezes escalas de valor, categorias, hierarquias como sociedade de concorrência confessa, não pode fazer diferente. Mas ela deve conceder seus lugares sob premissas igualitárias e condenada a supor que a diferença entre vencedores e perdedores nos mercados e nos estádios não produz e ocasiona diferenças essenciais, mas representa tão somente uma contínua lista hierárquica apta à revisão. Aqui se anuncia um ato de força psicopolítica sem precedentes na história, a tentativa de conservar massas ágeis, ciumentas, pretensiosas, que em permanente competição se esfalfam por posições privilegiadas. Sem um esforço permanente de satisfazer os colocados, uma sociedade de massas subjetivadas iria quebrar por suas tensões endógenas de inveja. Ela seria implodida pelo ódio daqueles nos quais fracassa o procedimento civilizador empenhado em transformar vencedores não colocáveis em perdedores colocáveis. Daí, na sociedade moderna, o esporte, a especulação financeira, sem esquecermos o empreendimento artístico, deverem se tornar reguladores psicossociais cada vez mais significativos, pois nos estádios, nas bolsas e nas galerias os concorrentes colocam-se amplamente pelo seu próprio êxito e reconhecimento através de seus resultados. Como tais colocações são diferenciações autorrealizadas, elas agem como redutoras de ódio, quando não reconciliadoras. Elas não abolem a inveja elementar, mas lhe dão uma forma na qual possa movimentar-se. Elas legitimam a crítica como discussão dos que estão à frente graças aos que ficaram para trás essa, a mais incontornável instância da ventilação social. Colocações servem à informalização do status e tornam verticalmente móveis sistemas sociais estratificados. Elas revogam a antiga ideia de hierarquia da velha Europa ao ranking contemporâneo. Em lugar algum isto é tão desejável e ao mesmo tempo tão arriscado quanto no chamado setor cultural e em seu funcionamento desejável, porque sob as condições atuais a novidade artística pode, como nunca antes, esperar por uma recepção favorável por parte de seus interessados, perigoso, porque a diluição dos critérios leva as artes para cada vez mais perto do limiar do niilismo, e, além disso, as próprias obras se multiplicam e vão até o limite do lixo, ultrapassando. No sistema artístico moderno como na democracia avançada em geral trata-se de desconectar o patrimônio da afetividade feudal, sobretudo a submissão e o falso elogio, mas de forma que nisso sentimentos verticais, o sentido para mais alto e mais baixo, para mais valioso e menos valioso sejam discretamente regenerados num campo informal e, em constante abertura para o novo, sejam reincorporados de maneira suficientemente segura. As avaliações do artisticamente primoroso ou notável na situação democrática se realizam J.R.F.R.
L. A4 V. 113. O desprezo das massas. Identidade na massa. A indiferença. 114. Inevitavelmente de uma maneira que não conhece capacidade judicial de reclamação numa aptidão para objetivação, e no entanto, quando nestas coisas se perde o compasso, o diferenciar e valorizar de forma geral deveriam dissolver-se. Visto desse ponto de vista, o justa ou injustamente assim denominado projeto da modernidade é definitivamente o mais admirável empreendimento observado na história da humanidade. É sempre bom lembrar que a democracia apela, de modo inédito, para a descrição de seus membros, para a descrição no duplo sentido da palavra, como força de diferenciação e como sentimento de compasso, como sentido para inescritas relações de categoria e como respeito por ordens informais do bom e do menos bom em constante consideração às necessidades de igualdade e hábitos de comparação. A virada para o informal contém toda a aventura da cultura sob condições modernas. Os mundos feudal e da sociedade de ordens puderam regulamentar, nestas como nas outras coisas, o que dizia respeito a penachos, brasões, costumes, quanto a categorias e prioridades, tudo apontava para visibilidade e demarcação pública. Cultura na democracia vive de uma heráldica invisível. Ela pressupõe a disposição dos cidadãos para o reconhecimento não forçado do potencial mais elevado, da tentativa lograda e do esforço persistente. O que porém ainda hoje é merecido no campo da cultura, aqui não há uma moeda objetiva, nem créditos que estivessem protegidos de revalorização, inflação e falsificação. Os artistas vivos mais significativos não puderam queixar-se formalmente de uma sociedade que acreditaram não ter dado o devido valor a seu mérito. Eles dependem de que o sistema das descrições informais, que cresce em meio a décadas de paciência e constante esforço cultural, o saber do nível, o sentido para a nuance voltem a se incorporar de forma suficientemente vivaz nos novos e adicionais parceiros do jogo cultural. Nesse campo, nos últimos tempos crescem, de forma inquietante mas como aludido, vindos de muito longe, erros de compasso, disparates, desinibições e deselegâncias. Isto é o que, com minha polêmica contra o sintoma de Munich em fevereiro de 1992, sugeri no calor da hora. Se ali se tratasse apenas de habitual dialética de geração e efeito escândalo, com os quais debutam talentos, então nada mais haveria a ser dito. Mas o que está em jogo não concerne muito a arte como tal e a sua dinâmica de rejuvenescimento movida pelo conflito, mas as suas mais recentes formas de funcionamento, aproveitamento e administração. Todas elas querem agora bancar o senhor e não mais servir, os leporelinos 2. Sudeutes Zeitung, 15 de fevereiro de 1999, 115 TTTTT. O desprezo das massas. Identidade na massa, a indiferença. 116 degraus do serviço público, sendo eles assessores culturais ou exercendo outras funções em proveito próprio. Os colarinhos brancos, os moderadores e críticos cresceram em quase toda parte à custa dos criativos e deixam-se festejar como os verdadeiros criadores. Vejo em tudo isso vestígios de um ódio que se torna cada vez mais seguro de si, para com a exceção que ainda representa uma exceção no sentido mais antigo, vestígios de rancor daquilo que em sua maneira nunca poderá ser substituído e que justamente por isso se quer substituir de forma tão rápida e indigna quanto possível porque somente o permutável preenche a norma da indiferença. Além disso, vejo ainda vestígios de um desespero embaraçado, que se move sobretudo em vista daquilo que lembra o reino perdido da graça. Talvez, por menos oportuno que possa parecer, se devesse dizer mais uma vez, no mundo que sucedeu à graça, a arte foi o asilo das exceções que lhe restaram. Ela foi um campo no céu noturno, no qual de tempos em tempos nascia uma estrela. Exposta à análise, há quem admiraria se a cultura da uniformidade em franco progresso, que só suporta determinadas diferenças diante do pano de fundo de indiferenciabilidade, agora prepare os próximos golpes da derradeira e sem data marcada campanha contra o extraordinário.
Emile Cioran deu a um volume com ensaios sobre autores do passado e do século XX o seguinte título: Exercícios de Admiração. Confesso que não conheço uma expressão que pudesse articular mais perfeitamente a função de um trabalhador da cultura em nossa época do que essa fórmula concisa, modesta, inteligente. Exercícios de admiração de fato, em tudo o que compõe a cultura, como entendo aqui, trata-se de um esforço de não perder completamente o rumo medindo o admirável. A admiração referente ao objeto concede asilo também ao talento, ao qual não nos equiparamos. Ela é um sofrimento voluntário de obras que nós mesmos não somos capazes de produzir, mesmo que tivéssemos 36 vidas. Ela é a abertura para a iluminação da diferença indisponivelmente maior. Com tudo isso, ela é o oposto daquela crítica que se reúne no centro totalitário e só elogia o que é como este. Quando muito, a formulação de Cioran teria de ser estendida à expressão exercícios de provocação. Somente pela provocação surgem ocasiões para não nos deixarmos afundar ainda mais. Cultura no sentido normativo, é mais do que nunca necessário lembrar, abrange a quintessência das tentativas de provocar a massa em nós mesmos para decidir-se contra si mesmo. Ela é uma diferença para melhor que, como todas as diferenciações relevantes, somente perdurará enquanto e sempre que for feita. Editora Brás, Exercícios de Admiração. Ensaios e Perfis. Rio de Janeiro, Rocco, 2001, 117.